Oi pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso cronograma, né? Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre praguicidas, que é basicamente os agrotóxicos que são utilizados na indústria, né? Na agricultura, são produzidos pela indústria, utilizados na agricultura, que podem ser usados também em ambiente doméstico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as substâncias que são capazes de minimizar efeito de praga, seja utilizado na agricultura, seja utilizado em ambiente doméstico. Esses praguicidas, eles são, na verdade, podem ser praguicidas quando o objetivo deles é eliminar vertebrados ou invertebrados, no entanto, podem ser também herbicidas, que são substâncias capazes de impedir a formação de outras plantas que podem competir pelo nutriente, né, e minimizar o crescimento na agricultura. E quando a gente fala desses praguicidas, né, como todos eles têm o objetivo de minimizar pragas, sejam elas plantas ou micro-organismos, né, ou insetos, esses praguicidas eles têm uma classificação tóxica. A gente já tinha discutido sobre DL50 em outras aulas, que é aquela dose letal de 50% de uma população, e aí a gente consegue fazer essa classificação toxicológica dos praguicidas. Eles são classificados desde extremamente tóxico, que é a classe 1A e 1B, até, né, essa classe aqui, até pouco tóxico, que é a classe 4, que os medicamentos, que os praguicidas, né, geram menos dano à saúde. Então, quando a gente pensa nessa classificação, né, desde pouco tóxico até extremamente tóxico, a gente consegue mensurar o perigo que esses agentes agrícolas, né, herbicidas ou praguicidas, eles trazem para a nossa saúde. Então, a classificação baseia-se tanto na via de administração, né, na via de exposição, como também na dose que esses agentes são capazes de gerar a sua morte de 50% da população. Lembrando que essa DL50 ela é obtida em ratazanas, em ratos, em animais, né? Não obtida em seres humanos. Pode ser obtida em células e depois a gente faz isso também, esses testes em vivo. Bom, lembrem-se que quanto menor for a DL50, mais perigosa aquela substância é. Então, se a gente olhar aqui, né, na classe onde a gente tem aqui, ó, 1B, que a substância é classificada como extremamente tóxica. O que eu tenho aqui? Eu tenho que, quando a DL50 for menor ou igual a 100 mg por quilo, se a substância estiver no estado sólido e for administrada por via oral, né, a via de exposição foi a via oral, ele é classificado como extremamente tóxico. Se a substância estiver no estado líquido, para ela ser considerada extremamente tóxica, ela tem que ter uma dose letal de 50%, uma DL50 de menor ou igual a 200 mg por quilo. Então, muda em relação à via de administração, né, se for oral ou dérmica. Se a gente olhar aqui, a gente também tem outras DL50, como também muda em relação ao estado físico da matéria, né, se está no estado sólido ou se está no estado líquido. Quando a gente fala do estado gasoso, né, aí a gente não tem mais a DL50, a gente tem a CL50. E aí, essa CL50, que seria a concentração letal de 50%, a gente não consegue mais fazer a relação miligrama por quilo, né, ela é uma concentração apenas em miligrama. Então, acho que a gente pode observar dessa tabela? A gente consegue observar que quanto menor for a DL50 de uma substância ou a CL50 de uma substância administrada por via inalatória, maior vai ser a sua toxicidade. Quando a gente vai passando aqui para classe 2, classe 3 e classe 4, a gente observa que essa DL ou CL50 vai aumentando. E a ideia é pensar que se uma substância precisa de uma quantidade muito grande para gerar 50% da morte da população, ela é menos perigosa. E que se ela precisa de quantidades muito pequenas para fazer isso, ela tem, né, uma toxicidade, um potencial tóxico muito maior. E é daí que vem essa classificação. Então, a gente consegue, por exemplo, a partir da determinação da DL ou da CL50 de um determinado agente agrícola, classificar ele em extremamente tóxico, que seria a classe 1A e 1B, altamente tóxico, que seria a classe 2, medianamente tóxico e pouco tóxico. Quando a gente
para pensar nisso, vamos dar um exemplo aqui. Então, eu tenho uma substância X que a pessoa foi exposta a ela por via dérmica, né? Então teve absorção cutânea. Ela estava no estado líquido, então era, por exemplo, um inseticida de pulverização na agricultura. E a DL50 dele foi determinada, foi 300 mg por quilo. Então, quando a gente pensa, né, numa situação dessa, qual seria a classificação desse agente, né? Qual seria a classificação toxicológica dele? Qual classe ele ia pertencer? Então, a gente teria que vir para essa parte aqui da tabela, né, que seria a exposição dérmica, estar no estado líquido, né? Então, a gente observa essa coluna e a concentração que eu dei para vocês era de 300 mg por quilo. Então, quando a gente pensa em 300 mg por quilo, a gente tem uma classificação entre menor aqui, né, de 400 mg por quilo, menor ou igual, e essa substância seria classificada como extremamente tóxica. Se fosse, por exemplo, 600 mg por quilo, ela estaria aqui, ó, entre 400 e 4.000. Se fosse 8.000 mg por quilo, ela estaria aqui, ó, em medianamente tóxica, e por aí vai, tá? Então, você consegue, a partir da determinação da DL50 para as vias orais e dérmicas, ou a CL50 para a via inalatória, você consegue classificar esses agentes tóxicos. Isso é uma classificação muito importante, isso tem que vir na embalagem do produto para que a gente seja, né, orientado em relação ao grau de perigo que essas substâncias podem provocar. E aí, eu separei 3 grupos de praguicidas para a gente poder estudar. Um a gente já viu na disciplina de farmacologia, que são os anticolinesterásicos, os carbamatos e os organofosforados. O carbomato, lembrando que é o chumbinho, que a gente já discutiu também, e os organofosforados são inseticidas agrícolas, né, produzidos na indústria com fim de uso na agricultura. Vamos falar também de um herbicida, que é o paraquat, que é um dos praguicidas mais perigosos que a gente tem, extremamente tóxico, lá pela classificação que eu mostrei para vocês. E vamos falar também dos inseticidas que são da classe dos piretroides, que são, entre aspas, os menos perigosos que a gente tem, e que a maioria dessas dedetizações que são feitas em casa usa piretroide, e também alguns daqueles inseticidas que são pulverizados, né, tipo SBP, que a gente utiliza, também são da classe dos piretroides. Então, começando com os anticolinesterásicos, o que a gente tem? A gente tem que eles são capazes de inibir a acetilcolinesterase, certo? Então, eles são capazes de inibir a acetilcolinesterase, que é aquela enzima importante no processo de degradação da acetilcolina, que está lá na fenda sináptica degradando a acetilcolina em colina e acetato, né, e finalizando o efeito da acetilcolina. Então, no momento em que há uma inibição dessa acetilcolinesterase, consequentemente, você tem um aumento da acetilcolina e um aumento do estímulo dos receptores. Lembrando que esses receptores são muscarínicos e nicotínicos. Antigamente, a gente já teve muitos casos de guerra, onde se usavam gases, né, anticolinesterásicos, gás sarinho, gás tabum. E aí, normalmente eu sempre falo que antigamente ele era usado como gás de guerra, porque durante muito tempo ele parou de ser usado. Mas há pouco tempo a gente teve, infelizmente, o gás sarin sendo utilizado lá na guerra da Síria, né? Então foi uma estratégia de guerra que foi usada em pouco tempo. Então não posso mais dizer tão antigamente, não. Mas do ponto de vista farmacológico, a gente tem esses medicamentos com muito valor na terapia do Alzheimer. Na verdade, melhoram na memória das pessoas, né, minimizando os sintomas que a doença de Alzheimer traz. E aí a gente tem a neostigmina, a rivastigmina, a fisostigmina. Então, a gente tem uso farmacológico dessas substâncias, mas pela própria capacidade que ele tem de inibir a acetilcolinesterase, de aumentar a acetilcolina e estimular, né, quase que infinitamente os receptores, ele tem um potencial tóxico, né? E é esse potencial tóxico que a gente usa na agricultura com o objetivo de matar insetos, tá? Primeira coisa, quando a gente pensa no grau de absorção, a gente tem que pensar que a lipossolubilidade e o coeficiente de partição, como a gente já discutiu na toxicocinética, são importantes. Então, os anticolinesterásicos são extremamente lipossolúveis, o que faz com que a absorção deles seja muito fácil, né? Eles conseguem atravessar várias camadas de membrana com facilidade. Então, a gente tem uma absorção por via respiratória muito grande, maior do que a via oral e maior do que a via cutânea.
né? E aí quando a gente pensa que essas substâncias são pulverizadas na agricultura, quem está pulverizando aquilo acaba correndo mais risco de intoxicação. Quem manipula esse produto e quem administra ele, né, quem coloca esse produto na agricultura está sofrendo mais capacidade de intoxicação. E aí quando a gente pensa nisso, os usos dos EPIs são extremamente importantes, né? Então, roupas adequadas, máscara adequada, né? Aquela máscara simples não é suficiente para poder impedir a respiração dessas substâncias. Então, os EPIs são bastante importantes e muitas das intoxicações que acontecem são pelo não uso desses EPIs. Bom, nós temos os organofosforados, como eu tinha dito para vocês. Então, esses organofosforados, eles na verdade, em teoria, eles não apresentam toxicidade pra gente, porque eles têm uma ligação aí de fósforo e enxofre. Porém, após serem absorvidos e passarem pelo fígado, essa ligação do fósforo, né, por isso que eles são chamados organofosforados, essa ligação do fósforo que é feita com enxofre, ela é trocada por um oxigênio. E aí, quando o organofosforado ele está com a presença do fósforo ligado ao oxigênio, ele está ativo e capaz de inibir a nossa acetilcolinesterase. E aí, se a gente pensar, eu tenho aqui, né, acetilcolina, e aqui eu tenho acetilcolinesterase. Então, a enzima que está lá na fenda sináptica, degradando o neurotransmissor acetilcolina. Se a gente olhar para essa enzima, eu tenho dois sítios ativos, né? Eu tenho, na verdade, um sítio ativo, que é o meu sítio aqui aniônico, e tenho o meu sítio alostérico. Então, para que essa enzima consiga degradar esse substrato, que no caso é a acetilcolina, eu preciso que os dois sítios sejam ocupados. Esse sítio será ocupado por esse oxigênio e esse outro sítio aqui vai ser ocupado por esse hidrogênio e suas ligações. Quando ocorre essa ocupação, o que vai acontecer? A enzima vai realizar o papel dela, que é degradar, desculpa pessoal, que é degradar o substrato. Então, o substrato é acetilcolina, esse substrato é degradado em colina e acetato, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Ó. Então, eu tenho aqui, representei a enzima dessa forma, eu tenho a acetilcolina chegando e ela sendo degradada em colina e acetil-CoA. Esse acetil-CoA pode vir também na forma de acetato. Então, a ideia desses agentes é que alguns desses sítios sejam bloqueados e ao bloquear alguns desses sítios, a gente não tenha a degradação dessa da acetilcolina. Por exemplo, a gente tem aminas mono e biquaternárias, impede os dois sítios. O que eu quero que vocês entendam é que, independente do agente que está bloqueando, sejam medicamentos, sejam inseticidas, qualquer substância que vá bloquear a acetilcolinesterase, ela pode fazer esse bloqueio, bloqueando apenas um sítio, como vocês estão vendo agora o carbomato fazendo, né? Ele bloqueia apenas aqui o sítio alostérico da enzima, mas a acetilcolina continua sem poder ser degradada. Os organofosforados também bloqueiam apenas um sítio e a gente tem medicamentos, como os que usados na doença do Alzheimer, que bloqueiam os dois sítios. Quando bloqueia os dois sítios, também não tem degradação da acetilcolina. Então, independente de ser um sítio ou dois sítios, essa acetilcolina não será mais bloqueada. Então, quando a gente volta aqui para o slide que eu acabei passando, aqui, eu queria classificar esses anticolinesterásicos para vocês. Então, a gente pode classificar eles em reversíveis e em irreversíveis. Qual é a diferença dessa classificação? Primeira coisa, tanto os carbomatos como os organofosforados vão fazer a mesma coisa, que é bloquear a enzima que degrada a acetilcolina. Porém, eles podem fazer isso em tempos diferentes. Os organofosforados, eles bloqueiam a enzima por mais de 70 horas. Já os carbomatos, eles tendem a bloquear essa enzima em torno de 24 horas. E essa reversibilidade está justamente nessa capacidade, nesse tempo de bloqueio, porque o bloqueio está relacionado à força de ligação que esses agentes realizam com a enzima. Então, se são ligações químicas do tipo fraca, né, como ligações iônicas, forças de Van der Waals, essa ligação ela se quebra com mais facilidade, que é a ligação dos carbomatos. Já os organofosforados, eles se ligam a partir de ligação covalente. E essa ligação covalente permite que haja uma estabilidade de ligação maior e mais tempo de bloqueio da enzima.
E por que essa irreversibilidade? Quer dizer que o organofosforado nunca vai sair da enzima? Não, ele sai. Só que ele demora muito tempo para sair. E uma vez, quando ele sai, a enzima já não funciona mais. Então, mesmo que ele saia da enzima e libere essa enzima, ela não está mais funcionando. Porque a enzima, ela funciona numa média de 48 horas. Então, quando o chumbinho, que é um carbamato, se liga na enzima, essa enzima tende a... Quando o chumbinho se desligar dela, ela tende ainda a funcionar. Mas os organofosforados, quando eles se desligam da enzima, né, já passou tanto tempo, por causa da estabilidade da ligação, que a enzima não funciona mais. Então, por isso eles são classificados como irreversíveis, certo? Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, né, que é a incapacidade da enzima, seja bloqueando um sítio ou outro em relação ao bloqueio. Bom, e quando a gente pensa numa pessoa que entrou em contato, né? Por isso que a gente falei hoje, comentei lá no plano de estudo de vocês, tá como toxicologia ocupacional. Por que toxicologia ocupacional? Lembrando lá da nossa primeira aula, toxicologia ocupacional é quando o agente tóxico está no ambiente de trabalho da pessoa, né? E é lá naquele ambiente onde ela acaba sofrendo a intoxicação. Então, quando a gente fala da toxicologia ocupacional, e aí quando a gente fala de praguicidas, a gente pensa nas pessoas que estão, nos agricultores que estão pulverizando esses agrotóxicos na plantação, mais do que a gente, né, enquanto consumidor, consuma esses agrotóxicos. Embora vários alimentos possam reter esses agrotóxicos, e a gente também pode ter danos a longo prazo do consumo de alimentos ricos em agrotóxicos, né? Mas a gente vai estar focando principalmente nas pessoas que estão utilizando isso como forma de trabalho e que têm acesso a uma quantidade muito maior, que manipulam esses agrotóxicos, esses inseticidas, e que colocam na plantação. Então, normalmente, quando é que aparecem os primeiros sintomas de uma pessoa que foi intoxicada por um organofosforado, né? Sejam um organofosforado do tipo... Então, quando é que aparecem os sintomas das pessoas que têm algum tipo de intoxicação por anticolinesterase, seja organofosforado, seja o carbamato, chumbinho, né? Então, normalmente, eles só aparecem quando 50%, pelo menos 50% da acetilcolinesterase foi inibida. E aí, até esse 50% de inibição, a gente não consegue visualizar sintomas, né? Quando há uma inibição de mais de 50%, a gente consegue visualizar primariamente os sintomas muscarínicos, que é o excesso da acetilcolina nos receptores muscarínicos. E aí a gente tem que lembrar que existe o receptor M1, M2, M3, M4, M5, né? E que esses receptores eles estão relacionados com aquelas ações do sistema parasimpático. E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o paciente vai salivar, o paciente vai suar, o paciente vai lacrimejar, né? Que são características da acetilcolina. O paciente vai ter incontinência urinária, vai ter diarreia, porque há uma maior contração da musculatura do intestino. Os pulmões vão contrair, então ele vai entrar em dificuldade respiratória. O coração vai bater mais fraquinho. Os vasos vão dilatar, então ele vai ter redução da pressão arterial. Então, a pupila do olho vai fechar, né, vai diminuir, que a gente chama de miose. Então, todas aquelas ações exacerbadas do sistema parasimpático, elas vão aparecer primeiramente. Depois disso, aparecem as manifestações nicotínicas. Então, é mais ou menos quando esses receptores saturam. Então, tive uma saturação dos receptores muscarínicos, aí a acetilcolina ela vai para os receptores nicotínicos. E aí, lembrando que os receptores nicotínicos não fazem mais parte do sistema parasimpático, né? E eles estão ali relacionados com algumas alterações, inclusive voluntárias, né? Que é a contração muscular esquelética. Então, uma das coisas que se observa nesses pacientes é fasciculações, tremores. Então, são pacientes que apresentam tremores, apresentam câimbras, apresentam liberação de adrenalina pela suprarrenal, que pode gerar taquicardia, e aí não mais uma redução da pressão e uma instabilidade na pressão arterial, com aumento da pressão arterial, e também podem apresentar convulsões. Por quê? Porque a acetilcolina trabalha lá no sistema nervoso central, abrindo canais de cálcio, que a gente precisa para poder ter transmissões sinápticas. Então, quando as manifestações nicotínicas começam a surgir, isso é um sinal de gravidade, é um sinal de que o paciente corre bastante risco de morte, certo? Quando a gente pensa nas crianças, né, depressão do sistema nervoso junto com hipotonia aparece em 100% das crianças, e aí nas crianças normalmente é uma intoxicação acidental,
né? E o adulto, ele precisa entrar em ambiente hospitalar, em emergência, para poder isso ser controlado. Uma das perguntas que sempre me fazem é: tem antídoto para essa intoxicação? Tem. Né? Na verdade, para a intoxicação do organofosforado. Não são todos os anticolinestéricos que têm antídoto. O organofosforado tem, os carbamatos, como o chubinho, não tem. Tá? Então, quando a gente pensa em como avaliar a situação de um paciente que chega no hospital com essas características, a primeira coisa que se faz, que é uma coisa que a gente vai fazer na prática, né? Então a gente tem uma prática para isso, que é a dosagem da colinesterase desse paciente. Isso é uma coisa complicada, porque eu não consigo dosar a acetilcolinesterase dele. Embora eu tenha colocado aqui dosar a acetilcolinesterase, a gente não mede a acetilcolinesterase, a gente mede a butirilcolinesterase, que é a colinesterase que está no sangue, porque a acetil, ela está lá no neurônio. E aí eu não tenho como pegar uma amostra, né, da minha fenda sináptica lá para poder fazer essa análise. Então, o analítico que a gente colhe do paciente é o sangue, né? Então, a gente vai medir a pseudocolinesterase, ou também chamada de butirilcolinesterase. Só que quando a acetilcolinesterase é bloqueada lá na sinapse, a gente acaba também tendo uma menor produção da butirilcolinesterase. Então, a gente consegue fazer vamos dizer assim, se a minha butirilcolinesterase está baixa, é porque a minha acetilcolinesterase também está baixa. E ela não está baixa porque ela não está sendo produzida, nesse caso porque ela está sendo bloqueada. Então, a gente consegue fazer essa relação, né, da colinesterase que eu tenho no sangue com a colinesterase que eu tenho lá na fenda sináptica. Então, quando a gente pensa nisso, né, como eu tinha dito para vocês, os carbamatos se soltam da enzima em até 24 horas, o que faz ela ser recuperada naturalmente, e os organofosforados só após 72 horas, e muitas vezes essas enzimas já não funcionam mais, tá? Tem como a gente detectar, né, fazer essa dosagem da colinesterase por espectrofotometria, que é o que a gente faz na prática, né? É uma prática simples, porém com muito cuidado na pipetagem e com muito cuidado em relação aos tempos, porque como é uma reação cinética, né, a gente acaba tendo muito erro no resultado, porque os tempos não foram obtidos e a reação começou a acontecer. Então, como a gente usa espectrofotometria, a gente mede a absorvância de cor. E aí, se a reação mudar de cor antes ou depois do tempo, você acaba tendo um resultado alterado. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ter que ter cuidado quando for fazer essa prática. É cuidado com a pipetagem e cuidado com o tempo, certo? Como eu disse pra vocês, aquela técnica que a gente fez na nossa primeira prática, que é a cromatografia em camada delgada, dá pra gente fazer também a detecção dos agentes, mas a gente tem métodos mais sensíveis, que são a gente tem métodos mais sensíveis, que são que a detecção através do espectrofotômetro é mais sensível, mais rápido e aí mais preciso também, e é ela que a gente faz na nossa prática. Outros exames que podem ser pedidos, né, e que aí vocês que vão estar lá na linha de trás, né, no backstage, no laboratório, vão receber como exames de um possível paciente intoxicado por organofosforado, que pode ser ionograma. Então, como é um paciente que está retendo líquido, ele pode ter uma mudança nos seus íons, então sódio, potássio, magnésio, cálcio são coisas que devem ser pedidas, glicemia, radiografia de tórax para avaliar a função respiratória, gasometria arterial, função renal e hepática, porque são medicamentos que também afetam função rim e fígado, tá? Como eu falei para vocês, antídoto só existe para os organofosforados, e ele tá aqui, ó, pralidoxima. Vou até marcar aqui. Eu tô apanhando um pouquinho, pessoal, com essa... Tá aqui. Eu tô apanhando um pouquinho com essa minha vida digital, né? Quem é acostumado a estar lá na sala de aula, usar pincel e quadro, eu tô um pouquinho... Tô me acostumando, mas a gente vai se acostumando junto. Então tá aqui o antídoto. Ó, pralidoxima é um antídoto para os órgãos fosforados. Ele, em todos os hospitais, né, regionais e hospitais de grande porte, tem a pralidoxima, porque ele é um dos antídotos. Os hospitais de grande porte têm a pralidoxima, né? No entanto, hoje ela não é tão usada. Por quê? Porque ela só é útil
né? Ela só é clinicamente relevante se o paciente vai buscar o serviço de saúde antes das primeiras 48 horas. Só que antes das primeiras 48 horas, nem sempre o paciente sente os sintomas. E aí, quando esse paciente chega, aquela enzima já está tanto tempo bloqueada que não faz sentido desbloquear aquela enzima, porque ela não funciona mais. Então, normalmente, a pralidoxima ela só é utilizada quando o paciente dá entrada no serviço hospitalar antes das 48 horas, né? Logo após as 48 horas de intoxicação. Se o paciente já entrou em contato com aquele inseticida há mais de 3, 4 dias, a pralidoxima não é usada. Aí é feito apenas, vou trocar aqui agora, é feito apenas o tratamento de suporte, certo? Eu perdi agora o meu ponto. Vamos aqui com o mouse. É feito apenas o tratamento de suporte. Então, lembra que ele vai ficar com insuficiência respiratória, tem que fazer, né, oxigenoterapia, suporte para respiração, canular veia periférica se necessitar realizar algum tratamento, diazepam se o paciente convulsionar e atropina. A atropina, gente, hoje é o principal tratamento quando a gente pensa nos pacientes com intoxicações por organofosforados ou por chumbinho. Porque se vocês lembrarem lá da farmacologia, quem é a atropina? A atropina é uma substância anticolinesterase. A atropina é um anticolinérgico. Ele bloqueia os receptores muscarínicos de forma não seletiva. Então, ele bloqueia o receptor M1, M2, M3, M4 e M5. Se eu não conseguir usar a pralidoxima, que seria o antídoto, né, que desligaria a enzima do inseticida, eu posso usar a atropina, porque embora eu não consiga diminuir a quantidade de acetilcolina na minha fenda sináptica, a atropina inibiria os receptores e essa acetilcolina não encontraria os receptores. E se a acetilcolina não encontrar os receptores, a gente não tem efeito. Então, paciente chegou com sintomas de salivando, lacrimejando, com insuficiência respiratória, bradicardia, diarreia, urinado, defecado, é uma característica de intoxicação colinérgica. Antes de eu querer saber o que foi, se foi carbomato, se foi organofosforado, a gente aplica atropina no paciente. Se descobrir que foi organofosforado, né, através de exames, e que faz menos de 48 horas que esse paciente entrou em contato com inseticida, adiciona-se a pralidoxima no tratamento. Se foi só carbomato, fica só na atropina. E se foi organofosforado e já faz mais de 48 horas, também mantém só a atropina e a pralidoxima não é recomendada. Beleza?